Existe um momento na vida de todo homem e de toda mulher em que uma única decisão pode mudar absolutamente tudo. Um instante onde você está diante de uma encruzilhada invisível. De um lado, a continuação do que sempre foi. Do outro, a transformação completa da sua realidade financeira. Esse momento não vem anunciado. Ele não toca a campainha. Ele simplesmente chega, silencioso como o amanhecer, poderoso como um tsunami. E quando ele chega, você tem apenas duas opções: decidir mudar ou decidir permanecer. Mas saiba disso, não decidir também é uma decisão e é a mais perigosa de todas. Este vídeo não é para quem quer conforto. Este vídeo é para quem está pronto para tomar a decisão. Aquela decisão que separa os que sonham dos que realizam, os que desejam dos que conquistam, os que falam dos que fazem. Napoleon Hill passou 20 anos estudando os homens mais ricos do mundo e descobriu um segredo devastador. Todos eles, sem exceção, tiveram um momento decisivo, um ponto de virada, uma escolha irrevogável que mudou o curso de suas vidas financeiras para sempre. Hoje, você está diante desse momento e ao final deste vídeo, você terá tomado uma decisão. A questão é, qual será? Antes de continuar, se você está pronto para tomar a decisão mais importante da sua vida financeira, inscreva-se no canal Decretos da Riqueza e ative o sininho, porque o que você vai ouvir agora pode incomodar, pode confrontar, mas definitivamente vai transformar. Decisão. Essa palavra vem do latim decidere, que significa literalmente cortar fora. Quando você decide, você está cortando todas as outras possibilidades. Você está queimando as pontes. Você está declarando guerra contra a mediocridade. A maioria das pessoas nunca toma decisões reais. Elas têm preferências, têm desejos, têm intenções, mas decisões verdadeiras? Raramente. Napoleon Hill escreveu em Pense e Enriqueça. A falta de decisão é a causa principal do fracasso. A análise de milhares de pessoas que acumularam fortunas revelou que todas elas tinham o hábito de tomar decisões rapidamente e de mudá-las lentamente, se é que chegavam a mudá-las. Leia isso novamente, rapidamente. Os ricos decidem rápido, os pobres hesitam, analisam eternamente, pedem opiniões, esperam o momento perfeito, procuram garantias. Mas a verdade brutal é esta: não existe momento perfeito, não existe garantia, existe apenas a decisão e as consequências dela. A Bíblia é clara sobre isso. Em 1 Reis 18:21, Elias confrontou o povo. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. Até quando você vai oscilar? Até quando vai ficar em cima do muro financeiro? Até quando vai adiar a decisão que você sabe que precisa tomar? O problema da indecisão não é apenas que você não avança, é que você retrocede. Porque enquanto você hesita, o tempo passa. Os juros compostos trabalham contra você. As oportunidades escapam. A vida acontece. Nem toda decisão tem o mesmo peso. Existem decisões pequenas e decisões cataclísmicas. Decisões que ajustam e decisões que revolucionam. A decisão financeira que muda tudo tem características específicas. Napoleon Hill identificou 7 elementos presentes em todas as grandes decisões de riqueza dos milionários que ele estudou. Primeiro, ela é definitiva, não experimental. Você não tenta empreender, você não testa investir, você não experimenta mudar de vida. Você decide, com todas as letras, com todo o peso, com toda a alma. Hill escreveu: há uma diferença entre desejar algo e estar pronto para recebê-lo. Ninguém está pronto para algo até que acredite que pode adquiri-lo. O estado mental deve ser de crença, não mera esperança ou desejo. Segundo, ela exige sacrifício imediato.
Toda decisão real custa algo agora: tempo, conforto, segurança aparente, aprovação social. Se sua decisão não te custa nada hoje, não é uma decisão, é uma fantasia. Provérbios 14:23 ensina: no trabalho proveitoso há sempre benefício, mas o simples falar leva à pobreza. Decidir trabalhar pela sua riqueza significa sacrificar conversas vazias, entretenimento vazio, conforto vazio. Terceiro, ela queima pontes atrás de você. Quando Hernán Cortés chegou ao México, ele queimou seus próprios navios. Seus homens não tinham escolha: vencer ou morrer. Não havia plano B. Essa é a força de uma decisão verdadeira. Ela elimina a rota de fuga. Ela te força a encontrar um caminho, porque não há mais volta. Quarto, ela é comunicada ao universo através da ação, não da palavra. Você não anuncia sua decisão, você a vive. Não é o que você diz que importa, é o que você faz nas próximas 24 horas, nos próximos 7 dias, nos próximos 30 dias. Tiago 2,17 é direto. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Sua decisão financeira, se não tiver ação imediata, está morta antes de nascer. Quinto, ela ignora a opinião dos derrotados. Toda grande decisão será criticada, sempre, sem exceção. Porque as pessoas que não tiveram coragem de decidir por si mesmas tentarão sabotar a sua decisão. Napoleon Hill alertou: as opiniões são as mercadorias mais baratas da Terra. Todo mundo tem uma reserva de opiniões pronta para ser oferecida a qualquer um que aceite. Se você é influenciado por opiniões quando toma decisões, não terá sucesso. Sexto, ela aceita total responsabilidade pelos resultados, sem desculpas, sem culpados, sem "mas é que". Você decide, você executa, você colhe. Simples assim. Sétimo, ela é reforçada diariamente até se tornar obsessão. Uma decisão não é tomada uma vez. Ela é tomada 1000 vezes. Todo dia, toda hora. Em cada pequena escolha que reforça ou enfraquece a decisão original. A verdade dói, mas precisa ser dita. A maioria das pessoas nunca tomará a decisão que muda tudo. E não é porque são incapazes. É porque têm medo. Medo do quê? Napoleon Hill identificou os 6 medos básicos que paralisam as decisões financeiras. Medo da pobreza. E se eu tentar e perder tudo? Medo da crítica. O que os outros vão pensar? Medo da doença. E se eu me esgotar no processo? Medo da perda do amor. Minha família vai me apoiar? Medo da velhice. E se for tarde demais? Medo da morte. Irônico, mas muitos preferem morrer lentamente na mediocridade do que arriscar viver. Hill foi brutal em sua análise. O medo da pobreza é um estado mental, nada mais, mas é suficiente para destruir as chances de realização em qualquer empreendimento. A Bíblia aborda isso com clareza. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Covardia. Essa é a palavra. Não é que você não possa decidir, é que você não ousa. E a covardia financeira é a razão número 1 pela qual pessoas inteligentes, capazes e trabalhadoras morrem pobres. A indecisão é confortável. Ela te permite sonhar sem arriscar. Te permite reclamar sem agir. Te permite culpar as circunstâncias sem assumir responsabilidade. Mas o preço da indecisão é brutal. Uma vida inteira de "e se"? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse acreditado? E se eu tivesse decidido? Pare agora e escreva nos comentários uma palavra: decido. Não explique, não justifique. Apenas declare, porque a primeira decisão que você precisa tomar é a de parar de hesitar. Mas eu preciso de mais informação. Não, você não precisa. Você precisa de decisão. Mas eu preciso estar mais preparado. Não.
Você não precisa. Você se prepara decidindo e agindo. Mas eu preciso esperar o momento certo. Não existe. O momento certo é uma ilusão que a mediocridade inventou para te manter paralisado. Napoleon Hill foi categórico. O mundo tem o hábito de abrir espaço para o homem, cujas palavras e ações mostram que ele sabe para onde está indo. Você sabe para onde está indo? Ou está esperando um sinal dos céus, uma garantia do governo, uma permissão da sociedade? Provérbios 27:1 adverte: não se vanglorie do dia de amanhã, pois você não sabe o que um dia pode trazer. Amanhã não existe. Amanhã é uma fraude que você conta para si mesmo para justificar a covardia de hoje. A decisão que muda tudo financeiramente precisa ser tomada agora. Não quando a economia melhorar, não quando você tiver mais dinheiro, não quando as crianças crescerem. Agora. Porque eis a verdade devastadora. As condições nunca serão perfeitas. Nunca. Os grandes empreendedores não esperaram condições ideais. Eles criaram sucesso em condições impossíveis. Henry Ford decidiu revolucionar a indústria automobilística sem capital. Thomas Edison decidiu iluminar o mundo após 1000 fracassos. Steve Jobs decidiu mudar a tecnologia depois de ser expulso da própria empresa. Eles não tinham garantias, tinham decisão. E você? Você tem desculpas ou você tem decisão? Toda decisão que realmente muda sua vida financeira se apoia em 3 pilares. Sem esses 3, sua decisão é apenas um desejo disfarçado. Pilar 1. Propósito definido. Napoleon Hill chamou isso de o ponto de partida de toda realização. Você não pode decidir mudar financeiramente se não sabe para quê. Não é, quero ser rico. Isso é vago, fraco, inútil. É quero acumular R$ 1 milhão em 10 anos para garantir a educação dos meus filhos e a tranquilidade da minha família. Isso é específico, poderoso, mobilizador. Hill ensinou. Um objetivo definido vai somar todo o esforço para alcançá-lo e transformá-lo em força. Sem tal objetivo, nossos esforços estão espalhados e nós nos tornamos como navios à deriva. Provérbios 29:18 confirma: onde não há visão, o povo perece. Sem propósito definido, sua decisão morre em uma semana. Pilar 2. Fé inabalável. Não fé religiosa apenas. Fé na sua capacidade. Fé no processo. Fé de que se você fizer o que precisa ser feito, os resultados virão. Hill escreveu: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. A fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riqueza. Hebreus 11:1 define: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você precisa ter certeza antes de ver. Essa é a diferença entre os que vencem e os que desistem. Pilar 3. Ação massiva e persistente. Decisão sem ação é ilusão. Ação sem persistência é amadorismo. Você precisa dos dois, ação imediata e continuidade implacável. Napoleon Hill estudou a persistência como ninguém. A persistência é um estado mental, portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados mentais, ela é baseada em causas definidas. Clareza de propósito, desejo, autossuficiência, planos definidos, conhecimento preciso, cooperação, força de vontade e hábito. Gálatas 6:9 promete: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. No tempo próprio, não no seu tempo apressado, no tempo certo. Mas você só chega lá se não desanimar. Vamos falar da verdade que ninguém quer ouvir. Não decidir tem um preço. E esse preço é muito maior do que o custo de decidir e falhar. Quando você não decide mudar financeiramente, você está decidindo continuar dependente de um emprego que te drena, continuar preso a um salário que mal paga as contas, continuar sem reservas para emergências, continuar sem investimentos para o futuro,
Continuar ensinando seus filhos que dinheiro é pecado ou impossível. Continuar refém das circunstâncias econômicas. Continuar ansioso sobre o futuro. Continuar invejando quem teve coragem de decidir. Napoleon Hill foi implacável. Mais de 500 dos mais bem-sucedidos homens que este país já conheceu disseram-me que seu maior sucesso veio logo após o seu maior fracasso. O fracasso é temporário. A indecisão é permanente. Jesus contou a parábola dos talentos em Mateus 25. 3 servos receberam recursos. 2 investiram, multiplicaram, foram recompensados. 1 enterrou seu talento por medo. Você sabe o que aconteceu com ele? Foi chamado de servo mau e preguiçoso e perdeu até o pouco que tinha. A mensagem é brutal. Deus espera que você decida fazer algo com o que Ele te deu. Inteligência, tempo, oportunidade, saúde. Se você enterrar tudo isso na indecisão por medo de perder, você perderá de qualquer forma. O custo de não decidir é uma vida de arrependimento. E nada dói mais na velhice do que olhar para trás e perceber que você teve a chance e não teve coragem. Se você está cansado de hesitar, se está pronto para pagar o preço da decisão, ao invés de pagar o preço da covardia, escreva nos comentários: eu decido agora. Faça disso um marco, um ponto sem volta. Decisões financeiras transformadoras não acontecem por acidente. Elas seguem um processo. Napoleon Hill documentou esse processo ao estudar Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e os gigantes do seu tempo. Passo 1. Defina exatamente o que você quer. Não mais dinheiro. Quanto dinheiro? Até quando? Para quê? Seja obscenamente específico. Eu vou acumular 500 mil Harleys em ativos até 31 de dezembro de 2030 para ter segurança financeira e liberdade de escolha. Hill ensinou. A fixação de objetivos é o primeiro passo na transformação do invisível em visível. Passo 2. Determine o que você está disposto a dar em troca. Não existe almoço grátis. Riqueza tem preço. Tempo, esforço, sacrifício, aprendizado, risco. O que você está disposto a dar? Acordar às 5h, trabalhar nos finais de semana por um período, investir em educação, cortar gastos supérfluos. Seja honesto, porque se você não está disposto a pagar o preço, você não quer realmente a riqueza, você quer a fantasia dela. Passo 3. Estabeleça uma data limite. Sem prazo é sonho, com prazo é meta, com prazo e ação é destino. Até dezembro de 2030 não é negociável. É um compromisso. É uma declaração ao universo de que você está falando sério. Passo 4. Crie um plano definido. Não precisa ser perfeito, precisa ser concreto. Como você vai sair do ponto A, onde está, até o ponto B, onde quer chegar? Investimentos, empreendimento, educação, múltiplas fontes de renda? Defina. Napoleon Hill avisou. Um plano cristalizado, mantido na mente e reforçado constantemente, tende a se reproduzir através da prática de autodisciplina. Passo 5. Escreva tudo isso em um papel, não no celular, no papel, com caneta, à mão. Hill descobriu que 97% das pessoas não têm seus objetivos por escrito. E, coincidentemente, 97% das pessoas nunca alcançam independência financeira. Passo 6. Leia em voz alta 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Leia seu plano, visualize seu objetivo. Sinta como será quando conquistar. Essa repetição programa seu subconsciente. E o subconsciente, segundo Hill, é o elo entre a mente consciente e a inteligência infinita. Passo 7. Haja imediatamente. Não amanhã. Hoje. Mesmo que seja um passo pequeno. Abra a conta de investimentos. Pesquise o curso. Fale com um mentor. Corte aquele gasto. Faça algo. Porque a decisão só se torna real quando vira ação.
Há uma dimensão espiritual na decisão que poucos entendem. Quando você decide de verdade, você não está apenas mexendo com sua mente, você está ativando forças invisíveis. Napoleon Hill chamou isso de inteligência infinita. A Bíblia chama de Deus. O universo responde a decisões, não a desejos. Provérbios 16:3 promete: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre. Não é pedir bênção em cima da preguiça. É dedicar, comprometer, decidir com todo o ser. Quando você decide com fé, algo sobrenatural acontece. Portas se abrem, pessoas aparecem, oportunidades surgem, recursos se manifestam. Hill escreveu: quando você está pronto para algo, ele se apresenta. Mas você precisa estar pronto, e pronto significa decidido. Há um versículo poderoso, em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso, decida. Deus não caminha com os indecisos, Ele caminha com os que dão o primeiro passo em fé. Napoleon Hill descobriu que apenas 3% das pessoas alcançam verdadeira independência financeira. E todos esses 3% têm uma característica em comum. Eles tomaram uma decisão definitiva em algum momento de suas vidas e nunca voltaram atrás. Os outros 97%, eles tentaram, experimentaram, acharam que talvez, mas nunca decidiram de verdade. A diferença entre os 3% e os 97% não é talento, não é sorte, não é herança, é decisão. Hill escreveu: há uma qualidade que a pessoa deve possuir para vencer, e essa é a definição de propósito, o conhecimento do que se quer e o desejo ardente de possuí-lo. Desejo ardente, não desejo morno, não seria legal se ardente, obsessivo, consumidor. Os 97% querem riqueza se ela vier fácil. Os 3% querem riqueza mesmo que ela venha difícil. Os 97% desistem no primeiro obstáculo. Os 3% usam obstáculos como escada. Mateus 7, 13 e 14 descreve perfeitamente: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Poucos. Não muitos, poucos. A decisão que muda tudo financeiramente é a porta estreita. A maioria não entra porque exige comprometimento, exige sacrifício, exige fé. Mas os que entram, encontram vida abundante. Chegou a hora. Você ouviu. Você entendeu. Você sabe o que precisa fazer. Agora é o momento de declarar. Não para mim, não para o mundo, para você mesmo, para Deus, para o universo. Napoleon Hill ensinou: proclame suas metas em voz alta. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas antes de tudo, diga a si mesmo. Então, onde você estiver agora, em voz alta ou no silêncio do seu coração, declare: eu tomo a decisão definitiva e irrevogável de mudar minha vida financeira. Eu não vou mais hesitar, não vou mais adiar, não vou mais ter medo. Eu decido construir riqueza com fé, disciplina e ação. Eu aceito total responsabilidade pelos resultados. Eu confio que Deus me dará sabedoria, oportunidades e força. A partir deste momento, eu sou uma pessoa diferente. Está decidido, está decretado, está feito. Filipenses 4:13 declara: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Inclusive mudar completamente sua realidade financeira. Mas você precisa crer. E crer é decidir que é possível e agir como se já fosse real. Agora é sua vez. Se você tomou a decisão, se você está comprometido, se você não vai mais voltar atrás, escreva nos comentários: decido prosperar, decido vencer, decido mudar.
Faça disso seu decreto público, seu compromisso inegociável, sua declaração de guerra contra a mediocridade. A decisão que pode mudar tudo em sua vida financeira não está no futuro. Ela está agora, neste momento, neste vídeo. Neste instante sagrado onde você para de ser um espectador e se torna um protagonista. Napoleon Hill concluiu sua obra-prima com estas palavras: Não espere. O tempo nunca será apenas certo. Comece onde você está e trabalhe com as ferramentas que tiver ao seu dispor, e ferramentas melhores serão encontradas conforme você avança. Comece. Agora. Não amanhã. Agora. Porque cada segundo de indecisão é um segundo de vida que você nunca vai recuperar. Cada dia de hesitação é um dia a menos para construir sua fortuna. Cada mês de talvez é um mês que os juros compostos poderiam estar trabalhando a seu favor. A Bíblia encerra com uma promessa poderosa em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus está à porta da sua transformação financeira, mas ele não vai arrombar. Você precisa decidir abrir. E quando você abrir, quando você decidir de verdade, quando você queimar as pontes e se comprometer totalmente, você vai descobrir que ele já estava preparando tudo há muito tempo. Só estava esperando sua decisão. Sua vida financeira muda hoje. Não porque você assistiu este vídeo, mas porque você decidiu que vai mudar. Se você decidiu, se você está comprometido, se você não vai mais hesitar, então faça 3 coisas. Agora. 1. Escreva nos comentários: decido prosperar, decido vencer, decido mudar. 2. Inscreva-se no canal Decretos da Riqueza e ative o sininho para receber decretos diários que vão fortalecer sua decisão. 3. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa tomar uma decisão, porque decisões em grupo se fortalecem. Sua transformação financeira começa agora, não em algum dia, agora. Napoleon Hill tinha razão. O mundo tem o hábito de abrir espaço para o homem cujas palavras e ações mostram que ele sabe para onde está indo. Mostre ao mundo que você decidiu. Mostre a Deus que você está pronto. Mostre a si mesmo que você tem coragem. A decisão que muda tudo está tomada. Está decretado. Está feito. Agora, apenas execute.